meus amigos, sempre um prazer estar de volta aí nesses momentos de compartilhar a palavra com vocês. Esse projeto que nos aproxima, que nos identifica, né, na nossa fé, na nossa busca e também naquilo que Deus deixou para nós para reflexões na nossa caminhada. A palavra de Deus que nós estamos olhando dentro desse projeto é a palavra do Antigo Testamento. Por enquanto estamos nas histórias bíblicas do Antigo Testamento. E hoje fazemos uma paradinha com o profeta Eliseu. Estamos aí na sequência dos profetas agora. Então, nós temos Eliseu e Elias bem pertinho, né? Na última vez nós conversamos um pouco sobre Elias. O Eliseu, então, é o que dá sequência, né, ao trabalho do Elias. É interessante a gente olhar esse profeta, que tem muitas coisas que circulam em torno da vida dele, que podem servir aí de inspiração para nós também. O texto está no segundo livro de Reis, no capítulo 2, 4 e 5. Se você quiser depois dar uma conferidinha em casa, dar uma lida aí no texto bíblico, né? Elias é aquele profeta que foi levado vivo para o céu, né? A gente vê essa história de Elias assim na perspectiva de uma consagração muito definida da parte dele ao serviço do Senhor, né? Existem fatos assim bem curiosos na trajetória desse profeta. Um dos fatos curiosos que nós temos é a história de uma menina anônima, né, que tem conhecimento do profeta Elias. Veja, o profeta Elias, ele é o profeta lá do povo de Israel, né, e a fama dele se estende para outros reinos também. Por exemplo, no reino da Síria. Lá no reino da Síria tem o rei Naamã, né, que é então esse poderoso rei da Síria, outra potência, né, política e econômica da época. E esse rei está doente, né, ele está com problema de lepra, né, uma doença comum na época. E sabemos que nessa época e também no tempo de Cristo ainda, não se tinha alternativa para essa doença, não tinha cura na doença. E lá no convívio com esse rei Naamã, no tempo de Eliseu, tem uma menina. E essa menina, ela conversa com o rei sobre o que ela conhecia do Eliseu. Lá no povo de Israel, né, tem um profeta lá que está fazendo sinais bem importantes, curando, né, e trazendo manifestações muito definidas da presença de Deus. Então, a menina dá um testemunho, como uma pequena missionária, digamos assim, né? Ela vem de lá daquela realidade, ela conhece aquela realidade do seu povo, da sua religião, né? E desse profeta, e ela fala desse profeta lá para o rei. Então o rei Naamã, né, no desespero dessa doença incurável, ele vai ao encontro do Eliseu. E ele então se prepara com, né, aquelas comitivas, né, que eram conhecidas dos reis. Eles faziam então seus preparativos, separavam roupas, riquezas e, enfim, joias e coisas para visitar o outro rei. Essa era uma troca de favores, de benefícios, de cortesias, né, que eles faziam entre si. Porém, o rei de Israel, quando ficou sabendo, né, que estava vindo o rei da Síria para falar com ele fica até certo ponto preocupado, né? Fica preocupado e fica até enfurecido. Aqui no texto da história bíblica diz que ele até rasgou as suas vestes e fez assim uma manifestação, né, de revolta, de que o rei da Síria estava vindo para ser curado lá no reino de Israel. Se por acaso eu sou Deus que faço isso, né? Então esse rei de Israel, ele fica um pouco desconfortável com essa visita em busca disto, né, de cura física. O rei doente vem aqui para o meu reino buscar cura, e o Eliseu está ali nesse contexto, e o Eliseu então acalma o rei de Israel, dizendo, não, deixa ele vir, e vamos acolher ele, né? Vamos atender, vamos conversar, vamos ver qual a demanda, vamos ser receptivos, né? Então, essa é a ideia, né, de quem está com Deus, né? No caso Elias está com Deus, ser receptivo para aquele que não estava com Deus. Aí temos uma pauta bem importante para a gente pensar em termos de igreja, que somos nós hoje, né? O Elias, digamos assim, ele está dentro da igreja, onde o Deus verdadeiro manifesta o seu poder.
E ele está sendo visitado por alguém que não tem esse mesmo segmento, por alguém que tem outras crenças, mas que está com um problema, né? O rei da Síria está com dificuldade, está com um problema, está com dificuldade, e ele procura o Deus de Israel, ele procura aquele que representa o Deus de Israel, né? o Eliseu. E o Eliseu, ele tem essa atitude: vamos acolher esse estrangeiro, vamos acolher esse necessitado, vamos acolher essa pessoa que está nos buscando. Nós somos a igreja de Deus, nós temos que ter esse pensamento de sermos uma igreja aberta e acolhedora para aqueles que nos procuram. Enquanto o rei de Israel estava todo preocupado, quem sabe com outras perspectivas ou outras coisas que pudessem simbolizar essa visita desse rei da Síria, né? O profeta tem a visão de humanidade. Então me parece muito assim: o rei de Israel está procurando defender a estrutura do seu reino. E a visita do rei da Síria poderia ser uma ameaça para a sua estrutura, enquanto o Eliseu está olhando o organismo e não a organização. Está olhando a pessoa necessitada e está estendendo para essa pessoa e convida o rei: vamos olhar para a humanidade desse homem que está sofrendo, vamos recebê-lo como alguém que precisa de ajuda física, espiritual, e não como uma ameaça simplesmente. Então olha que convite interessante para uma igreja que quer ser missionária. E nós hoje somos esta igreja, a igreja de Cristo precisa ter esta tonalidade de ser missionária, acolhedora, de dar as boas-vindas àqueles que são muito diferentes, quem sabe, de outras crenças, de outros lugares, com outras necessidades. Nós temos um caminho seguro e nós precisamos abrir esse caminho para todos aqueles que necessitam andar nesse caminho. Independente de onde eles vêm, é importante que eles sejam acolhidos ali onde eles chegam. E a igreja precisa ser essa igreja de portas abertas, como o Eliseu anuncia e convida o rei de Israel a ser e fazer. Vamos acolher esse rei, ele está precisando. A menina foi até lá, deu testemunho, falou bem de tudo aquilo que nós fazemos aqui, e ela está certa. Ela anunciou para alguém de fora deste meio nosso aqui que existe um Deus que está aqui, que nos atende, que nos cura, que nos guarda, que nos protege, né? Essa menina é uma missionária importante e nós precisamos abrir as portas dessa igreja para atender aqueles que chegam. Então eu acho bem interessante essa abordagem que essa história nos permite fazer, né? De sermos uma igreja missionária, uma igreja aberta, uma igreja que acolhe, que recebe, que envolve as pessoas com aquilo que temos de melhor, o cuidado de Deus e o amor de Deus por todos nós. Isso precisa ser conhecido de todas as pessoas. Nós precisamos aprender a falar disso para as outras pessoas, como aquela menina falou, de uma forma tão simples, né? Uma criança, uma empregada, dentro de um castelo, e ela não se intimidou de falar da sua fé e de apontar: olha, está lá, o caminho é aquele, está lá, o homem está lá, eu não sei fazer, mas ele sabe, ele tem esse contato, ele é um enviado de Deus, vai para lá e conversa com ele, né? E isso aconteceu, né? O profeta vai ao encontro desse homem necessitado, desse grande e poderoso rei. Então o Naamã chega, o Naamã foi atendido, o Naamã foi curado e o Naamã está voltando para casa. E aí, nesse meio tempo, né, de volta para casa, falei para vocês, quando ele tinha vindo, ele tinha trazido, né, muitos presentes, né, e coisas assim valiosas para o encontro com outro rei. E eles dispensaram: nós não queremos nada disso, né, nós só queríamos te atender, te atendemos, te curamos, agora pode voltar para casa. Mas tem um empregado ali do Eliseu, que é um assistente do Eliseu, um jovem chamado Geazi, e este jovem fica assim meio de olho, né, tudo aquilo, toda essa riqueza voltando, né, eu vou atrás. Enquanto o Naamã estava voltando, o Geazi foi atrás dele e foi buscar, né, pedir: eu poderia receber, né, alguma coisa dessas riquezas que você trouxe, já que você trouxe para dar mesmo aqui para o povo, mas, né, não quiseram. Então, quem sabe tu dá para mim, eu ajeito minha vida, resolve meu projeto de vida. Então parece que o Geazi deu uma espichada de olho, assim, né? Deu uma crescida de olho, assim, de um pouco de ganância, quem sabe, assim, né?
de querer ter tudo aquilo para ele. E ele conseguiu, ele ganhou e ele voltou para casa. E quando ele encontra com Eliseu, Eliseu fica desapontado com ele. Ele diz, mas o que você fez, cara? Né? Por que você foi lá pedir para o rei da Síria? Essas riquezas não te pertencem a dele, deixa ele levar de volta. Que ganância é essa? E repreendeu o rapaz. E aí deu uma punição para essa atitude do Geazi. Então, já que você quer tudo que era do rei Naamã, você fica com a lepra dele também. E aí o Eliseu devolve a lepra do rei da Síria para o seu empregado, né? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, disse aí. E ele saiu leproso dali. O funcionário, o empregado do Eliseu, acabou sendo punido por sua ganância, né? Então, esses fatos, assim, eles nos chamam a atenção no que diz respeito a essas performances dessas histórias, né? O rei Naamã, ele tendo uma outra cultura, mesmo ele tendo uma outra perspectiva religiosa, ele acreditou naquilo que a menina falou. Claro que eu imagino que nesse ponto você vai atrás de qualquer ajuda, né? Mas ele acreditou, ele atravessou e foi lá atrás buscar. Acreditou que pudesse haver um poder para libertá-lo. Não desprezou a oportunidade de conhecer esse poder que o Eliseu tinha. E foi lá e experimentou esse poder. Então, importante a gente ver também essa projeção de fé, né? Que um testemunho de uma criança, de uma menina, pode despertar num homem de tão grande poder. Então não nos intimidemos diante das oportunidades que nós temos de falar de Deus e das coisas que Deus é capaz de fazer, e especialmente das coisas que Deus faz entre nós, né? E cuidado um pouco com essa questão, né, que atingiu ali o Geazi, né? A soberba, a vaidade, a ganância, né, foram punidas aqui, né? Então não é esse o caminho. Nosso caminho é um caminho de... O próprio Eliseu, ele não teve essa ganância de pegar as doações lá, os presentes que o outro rei trouxe. O rei tinha trazido para eles, e eles não tiveram essa perspectiva de, que bom, então nós vamos aqui te receber porque você é rico, porque você é poderoso, e vamos ficar com a tua riqueza, né? Como é muito importante que você chegou aqui na nossa igreja, que você veio para cá, que você tem bastante, né? Então aí a gente já está bem feliz que você veio, e a gente vai querer mesmo receber tudo que você pode dar para nós aqui, essa visão gananciosa de igreja, né? Quando alguém dessa igreja, como o funcionário do Eliseu, demonstrou isso, não foi bem-vindo, eles não queriam, não era isso. A nossa missão como igreja não é botar a mão na riqueza dos que chegam. A nossa missão como igreja é atender às necessidades das pessoas, olhar os seres humanos em suas humanidades e atender e acolher aqueles que estão por ali precisando do cuidado e do amor de Deus. Essa é a missão da igreja, né? Então, fica aí para a gente pensar e refletir sobre os nossos movimentos de igreja, sobre as nossas ações como igreja, como povo de Deus, de permanecermos alinhados, né, àquele propósito da palavra de Deus como um presente para o mundo. O perdão de Deus como um presente para o mundo. A graça de Deus como um presente para o mundo. Né, de a gente poder entregar como igreja esses presentes, né, sem interesses de ter retorno, mas de fazer as outras pessoas ficarem seguras e felizes. Eu acho que esse é um projeto bem importante para uma igreja que quer permanecer alinhada nos propósitos divinos. Muito bem, meus amigos, era isso que nós tínhamos então para hoje. Esse era o olhar que o Eliseu nos permite ter sobre essas perspectivas bíblicas. Que Deus abençoe para você, para mim, para todos nós. Deus nos abençoe como igreja, né? De nós termos esse pensamento que Eliseu também tinha lá, como líder dessa igreja de Deus, certo? Seguimos com a oração da bênção, então. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, um forte abraço para vocês, alegria, paz e bondade, e até a próxima semana. Tchau, tchau.